parar de seguir receitas que já estão por aí, né? Padrões de nutrição que não se aplicam a nós, tá? Ok? Bom, uma coisa muito importante da dieta também é a gente comer o que está na época, tá? Isso é muito importante. A gente aqui no Brasil, isso graças aos modelos de agronomia que nós temos, né? A gente pode comer laranja o ano inteiro, banana o ano inteiro, maçã o ano inteiro. Isso não é interessante, tá, gente? Busque frutas da época. O ato de você comer um legume, uma fruta da época, na época certa, né? Você está alinhando o seu corpo à natureza. Isso traz benefício. Isso é se equilibrar ao tal, tá? E você vai, sem dúvida, colher benefícios para a saúde, tá? O ato de você ficar comendo coisas fora da época pode gerar alguns problemas, tá? Outra coisa que a gente precisa aprender na dieta é a forma de preparo, né? Então, como a gente prepara o alimento pode mudar um pouco as características dele, tá? E a gente precisa buscar isso. Exemplo, se eu tenho um problema de deficiência de sangue, por exemplo, eu tenho que evitar comer coisas assadas, por exemplo. Por quê? O ato de assar alguma coisa, independente do que ela seja, eu retiro água daquele alimento. Então, quando eu como esse alimento, ele entra dentro do meu corpo, eu vou ter que usar água, usar algo que é yin no meu corpo para dissolver esse alimento, tá? E aí eu posso gastar ainda mais o meu sangue, o meu yin, tá? Então, não é indicado nesses casos, por exemplo. Em compensação, coisas assadas é bom para quem tem deficiência de Qi do baço, porque daí você secou, né? O baço não gosta de umidade, então você secou os alimentos, aquele alimento fica mais condensado, o baço gosta mais de trabalhar. Então, dependendo do caso, a forma de preparo é importante de ser pensada, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os sabores e a natureza. Isso é uma coisa muito importante dentro da dietoterapia e dentro da fitoterapia, tá? Os sabores e a natureza as principais informações, tá? Sem elas a gente não consegue trabalhar direito com essas duas técnicas, tá? Isso foi preconizado lá por Shennon há 2.500 anos atrás, tá? E é fundamental a gente entender isso. Ok? Bom, a natureza, também a gente pode chamar de temperatura dos alimentos, são classicamente 5, tá? Quente, morno, neutro, fresco e frio, tá? E como que a gente trabalha com isso? Bom, a gente pode misturar tudo, né? Todas essas naturezas, mas é importante a gente tentar identificar se o paciente está tendendo mais a um quadro de calor, a um quadro de frio. E em cima disso a gente utilizar alimentos contrários ao que ele apresenta, né? Então, a medicina chinesa é uma medicina heteropática, ela trata através do contrário. Então, se o paciente apresenta quadros de frio, eu vou ter que escolher predominantemente alimentos neutros e mornos, quentes, e evitar alimentos muito frios, tá? Porque senão eu vou esfriar mais esse alimento, essa pessoa. E o contrário é igual, se o paciente tem muito calor, eu tenho que dar preferência por alimentos que tiram calor, que são frios, frescos, tá? E retirar aqueles que geram muito calor. Isso é muito importante da gente seguir, ok? Então, é assim que funciona a parte da natureza dos alimentos. E os sabores, eu gosto de pensar nos sabores. A gente tem, digamos que 5 sabores principais, mais 3 que são secundários, que são similares a alguns desses 5 sabores. E os sabores, eu gosto de pensar neles como uma forma de modificar o fluxo de Qi da pessoa, tá? Então veja bem, o sabor amargo é prioritariamente um sabor que faz o Qi da pessoa descender. Ele vai ser utilizado em casos onde tem algum Qi, por algum motivo, subindo, né? Então o Qi do fígado, o Qi do estômago, o Qi do pulmão são Qis que, contrariamente, eles se elevam, tá?
quando normalmente eles não têm que fazer isso. Então a gente precisa, nesses casos, se eles estiverem subindo, utilizar um sabor amargo para jogar eles para baixo, tá? Além disso, o amargo é muito utilizado também para drenar umidade, né? No caso, pela urina ou pelas fezes, porque justamente está jogando para os orifícios de baixo, tá? Uma coisa comum que as pessoas falam por aí é que o amargo tira calor. É mentira, o que tira calor é a natureza fresca, fria, até neutra, dependendo do caso. Mas o amargo, ele descende o Qi, ele vai tirar calor se ele for fresco, tá? Como muitas substâncias são. Agora, se ele for fresco ou frio. Agora, se ele pode ser quente e amargo, e aí ele não vai tirar calor nenhum, tá, gente? Não misturem natureza e sabor, são duas informações que a gente precisa analisar separadamente. Outro sabor, por exemplo, o picante. O picante tem um potencial de circulação de Qi, de espalhar o Qi. Então ele é utilizado para movimentar Qi, sangue, massas rígidas, utilizado para problemas de exterior, né, para liberar o exterior. Então ele tem algumas funções onde ele sempre espalha o Qi ou movimenta o Qi, tá? Isso é importante. Então, se você precisa dar dinamismo ao paciente, tanto físico quanto emocional, se o paciente apresenta uma dificuldade de movimento, lógico, dores inclusive, né? O picante, por movimentar o Qi, é muito utilizado para tratamento de dor também, tá bom? Essas são algumas das funções do picante. O sabor doce, o que ele faz com o Qi, veja bem, algumas pessoas falam que o sabor doce tonifica, né? Isso, de certa forma, está meio certo, mas depende o que eles consideram como tonificar, né? Porque algumas pessoas relacionam também os sabores aos 5 elementos. Eu não aconselho vocês fazerem isso, porque nem tudo que é picante faz bem para o pulmão. E depende do caso. Se você tiver secura no pulmão, você não deve ficar utilizando coisas picantes, tá? Se você tiver muito muco no pulmão, aí sim você deve usar. Então, algumas pessoas falam que o sabor doce tonifica o baço, porque eles associam o elemento terra. Mas isso é uma associação incompleta, isso vai gerar erro. Exemplo, a laranja é enquadrada como tendo um dos sabores doce. Ela tonifica? Sim, ela tonifica os líquidos do pulmão, tá? E do corpo, o dinhe, de uma forma geral. Ok. Agora, você acha que o baço gosta disso? O baço odeia isso. Então, ficar utilizando alimentos que geram líquido no corpo, que são tônicos de líquido, não vão fazer bem ao baço, tá? Então, nem tudo que é doce faz bem ao baço, nem tudo que é picante faz bem para o pulmão, nem tudo que é amargo faz bem para o coração, tá? Depende do padrão que apresenta, ok? Então, veja bem, o sabor doce, o que ele faz com o Qi é desacelerar o fluxo do Qi, tá?